Bom dia, oitavo ano, gente, dando continuidade, né, ao nosso capítulo 12, vamos hoje para a nossa segunda parte, né. Pegue um livro e coloque bem aí na página 264. Na página 264, gente, vamos falar sobre estudos das condições atmosféricas, né. Sem dúvida nenhuma, gente, as condições atmosféricas interferem, né, e interessam bastante, né, as pessoas, né. Um exemplo disso, né, os agricultores, né, eles precisam saber a época das chuvas para o plantio, né, para saber qual né, a época melhor, né, para plantar e colher, né, para a aviação também, é muito importante, né, para os marinheiros e muito importante, né, eles saberem sobre essa previsão do tempo, né, para saber se dá ou não para fazer aquela viagem. Já para muitas pessoas, gente, é importante para saber se a pessoa ela pode, tipo, sair, né, ou fazer alguma viagem, né. A ciência que estuda, né, essas variações é a meteorologia, né. Os meteorologistas, eles utilizam, né, vários aparelhos que ajudam nessas previsões, né, do tempo, né, tipo barômetro, né, tem os satélites naturais e outros. Indo para 265, né? Lembrando, gente, né, que a previsão, ela não é totalmente precisa, né? Mas ela nos dá um 90% de certeza, né? Além, né, como já foi falado, né, de ajudar a prever, né? Ela prevê também as condições mais graves, né? Como o quê? Como ciclones, né, temporais, chuvas violentas, né, ondas de frios, né? Então, vamos falar aqui, gente, né, nessa parte um pouco sobre a questão do tempo, clima, né, e saber diferenciar cada um deles, né? O tempo, gente, qual é a diferença do tempo e do clima, né? O tempo é como ele está naquele momento, tipo, se naquele momento está chovendo, se naquele momento, né, tá tendo sol, então é o momento, é como tá aquele momento, né? Já o clima, gente, né? O clima se refere a um conjunto de características de determinada região, né, ao longo do tempo, tipo o Ceará, né, o Nordeste, né? Nós estamos, qual é o nosso clima, né? Nosso clima é o quê? Nosso clima é seco, ele se caracteriza por ser um clima seco, um clima quente, né? Já o tempo ele pode mudar, então o nosso clima é esse. Mas existe dias, né? Existem épocas que tá mais frio, né? Existem épocas que tá mais quente. Indo agora, gente, para a página 200, né? E 66, vamos falar, né? Vamos falar sobre a questão dos fenômenos atmosféricos, né? Vamos ver agora, gente, sobre as condições do tempo, né? E esses fenômenos, né? Vamos falar agora sobre um fenômeno bem comum, né, entre nós, que é a chuva, né? Ela se caracteriza, né, gente, pela queda, né, de gotas de água devido à condensação. É um fenômeno muito importante para os agricultores, como já foi falado, devido à questão dos plantios. Mas algumas chuvas, gente, são acompanhadas, né, como a gente sabe, de raios, né, de relâmpagos, de trovões, né? Dependendo como a temperatura está, né, naquele momento, a água ela pode congelar, né, e formar o granizo e a neve. Nessa página também fala, gente, sobre a questão da umidade do ar, né, que a umidade do ar se refere à quantidade de vapor de água na atmosfera, né? Então, quanto mais vapor de água, maior a umidade do ar. Quando menos vapor de água, menor a umidade do ar, né? E essa umidade, gente, ela tem, né, uma porcentagem, né? Quando chove, né, como eu acabei de falar, né, a umidade do ar está marroqueta mais alta, né? E em tempos secos, essa umidade está mais baixa, né? Temos uma média, né, em relação a essa umidade do ar, né, que gira em torno de 60%, quer dizer, não pode estar nem abaixo, nem acima, né? Porque se estiver ou abaixo ou acima, temos que ter alguns cuidados, né? Indo para a página 267, né?
Vamos falar sobre o vento, né? Que é outro fenômeno atmosférico, né? Aí tem gente que pergunta, tio, o que seria o vento, né? Vento, gente, é simplesmente o ar em movimento. O ar em movimento, ele forma o vento. Nessa imagem aqui, ela explica exatamente como acontece isso. Ó. Temos que entender o que, gente? Lembrar, né? Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. A gente tem os ventos quentes e tem os ventos frios. Né? Lembrando que o vento quente, né? Ele é mais leve, então ele tem uma facilidade maior de subir. Né? O que é que pode acontecer aqui? Ó? Os raios solares, gente, eles, né, incidem na Terra, né? Aí, fazendo com que, né, essa parte aqui esquente, né? Essa massa bem aqui esquente, ao esquentar, né, essa massa aqui, como na hora que esquenta o ar, ele sobe, o que é que vai acontecer? Automaticamente esse ar aqui que foi aquecido, ele vai subir. Vai subir para onde? Ele vai subir aonde está o ar mais frio. Como eles não podem ficarem juntos, né, ocupar o mesmo lugar, o que é que vai acontecer com o ar mais frio? O ar mais frio vai descer e ficar no lugar do ar mais quente. Então, vai fazer o quê? Como fosse um círculo. Vai fazer um movimento. Então, esse movimento, né, de subida e de descida de ar, né, quente e fria, é que faz o nosso vento, né? Existe também, gente, instrumentos, né, que são utilizados para medir a direção do vento, né? Tá aqui um exemplo de alguns, né? O catavento, né, a biruta e o anemômetro, né? Indo agora, gente, para 268, né? Existe, gente, uma escala criada por um irlandês, né, Francis, que foi criada exatamente para o quê? Para informar, né, a velocidade do vento. Essa escala foi usada inicialmente pelos marinheiros, né? Nela foi criado níveis de escala, e esses níveis vão servir para quê? Para definir os tipos de... A gente está definindo os tipos de vento. O último nível, gente, dessa escala, ela é representada, né, pelos os mais sérios, né, que são os furacões, né? Os furacões, tornados, onde fazem movimentos giratórios, né, que é exatamente como dessa imagenzinha aqui, né? Como eu falei, tem os tornados, né, que causam grandes danos, né, aos seres humanos. Indo para a página agora 269, gente, vamos ter essa notícia aqui, né? O tornado é fenômeno comum no sul do Brasil, né? Uma notícia que ela vem nos falar, né, sobre a questão que aparece sim, né? Já apareceu algum caso de tornados, né, que atingiram 77 municípios, né? Lá em Santa Catarina, catarinense, né? Esse fenômeno, né, faz parte, né, da climatologia da região sul, do centro-sul do país, que ocorre que antes não havia tanta tecnologia disponível para registrá-los, né? Então, esses aparelhos, gente, né, eles vêm nos ajudar a registrar, né, como fosse previsões, né, o que pode, né, ou não acontecer e o nível, né, daquilo que está acontecendo, né? Bem aqui, gente, temos outra imagem. Essa imagem, né, ela vem, né, nos mostrar, né, sobre a importância dos ventos para o ciclo de vida e na geração de energia elétrica, né? Ó, o vento também participa do ciclo de vida de muitos vegetais, atuando na polinização e na dispersão das sementes de algumas espécies, né? Que a gente sabe o que, gente? Que o vento, ele faz o quê, ó? Ele vai levar, né, ali na sementinha para polinizar em outro lugar, né? Então, o vento é responsável na polinização, né? E os ventos também são utilizados pelo ser humano para a geração de energia elétrica por meio de usinas, né, eólicas, né, que a gente sabe que é essas aqui, né, que usa para gerar, né, energia. E lembrando, gente, que nos Estados Unidos, né, no Japão, China, Canadá e Alemanha, é muito comum os tornados. Os ciclones e tornados são as manifestações mais devastadoras que nós temos. Indo para a página 270, gente,
né? Vamos ter aqui, né? Vamos falar sobre a mudança de tempo, né? Como isso acontece, né? Como isso acontece, né, gente? Essa mudança de tempo, né? Isso acontece, gente, quando ocorre o encontro de massas de ar, né? E o que são essas massas de ar, né? Vocês podem perguntar, né? São grandes porções, gente, da atmosfera terrestre que apresentam características semelhantes, né? Tipo a temperatura, né? A umidade. O deslocamento, gente, encontro dessas massas causa, né? O que vem causar a mudança do tempo. Então, gente, nossa segunda parte era essa. Não esqueçam, viu? De comentar o vídeo ao assistir. Tenha um bom dia.